Olá, crianças! Nós estamos aqui juntamente com uma parte das tias que fazem parte da nossa equipe do Yes Kids pela Rádio Yes Curitiba. Estamos aqui nesse podcast, nesse período de entrevista com as tias, e você, papai e mamãe, vai ficar sabendo como é a história dessas tias. É muito importante para vocês, é muito importante para as tias. Vai ser bênção. Fique ligadinha! Pessoal, eu sou a tia Josi e estou apresentando esse podcast pela Rádio Yes Curitiba, em especial programa Yes Kids. Antes de representar ou apresentar as tias, nós vamos fazer uma oração. Feche seus olhinhos juntamente conosco e vamos agradecer ao Papai do Céu. Senhor, meu Deus, aqui estamos, ó Pai, neste momento tão importante, tão feliz, que estamos aqui nesse podcast com as tias que compõem, Senhor, o nosso cronograma do programa Yes Kids. Nós queremos, ó Pai, que a sua bênção esteja conosco, esteja também, Senhor, com esta família que está aí do outro lado, nos ouvindo. Pai, que ela seja edificada para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que alegria estar com vocês, meninas. E quero fazer então a apresentação. Chegou o grande momento. Eu quero saber das tias, onde congrega, quanto tempo está no Ministério Infantil e também apresente-se dizendo o seu nome. Oi, eu sou a tia Ruth, eu estou no Ministério Infantil há mais de 30 anos e congrego na Assembleia de Deus da Congregação Manuel Gonçalves em Londrina. Oi, eu sou a tia Lilian Gonçalves e eu estou no Ministério Infantil há 19 anos. Sou da Igreja Assembleia de Deus do Conjunto Semira. Isso aí. E agora, quem é esse nosso personagem? Olá, amiguinhas, eu sou o Paçoca e eu tô junto com a tia Josi desde que nasci. Paçoca, você não tem jeito. É verdade. A próxima tia, então, né, Paçoca? É a próxima tia. Sou eu, pessoal? É. Então tá bom. Eu sou a tia Bruna, congrego na Assembleia de Deus de Cambé e trabalho com crianças há mais de 15 anos. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a tia Lilian Oliveira, eu congrego na Assembleia de Deus do bairro Manuel Gonçalves, na zona norte de Londrina, e eu estou no Ministério com Crianças há um pouco mais de 12 anos. Isso aí, que importante. Meninas, então eu quero saber de vocês, tem aqui a minha colinha, olha aqui o programa Yes Kids, ai que chique, né, gente? Quero saber de vocês todas, né? O que vocês mais amam em cuidar das crianças no Ministério Infantil? Vamos lá, tia Lilian Oliveira. Então, o que eu mais amo no Ministério com Crianças é aquela energia que elas têm, que elas chegam, aquela sede de aprender, aquele interesse de aprender as coisas de Deus, essa vontade, esse entusiasmo, ver os olhinhos delas brilhando quando chegam na igreja, procurando as tias da salinha. E também eu amo, tia Josi, quando elas chegam com a Bíblia. Eu amo ver criança chegando com a Bíblia na igreja. Isso aí. Tia Ruth. Eu acho que é a mesma resposta da tia Lídia, né? É o entusiasmo, a energia da criança, aquela criança que chega, tia Ruth, vai ter salinha? Aquela querendo querendo estar ali aprendendo, é isso que eu gosto. Isso. O papo tá muito bom, gente. Vamos lá, tia Bruna, com a resposta? Vamos lá, tia Josi. Eu amo crianças. Eu dou aula para crianças, eu trabalho o dia todo com crianças. Eu durmo pensando nas crianças, eu acordo pensando nas crianças e eu também me lembro da passagem que Jesus diz: aquele que recebe a um deste pequenino está recebendo a mim. E é isso que me faz tão feliz em servir no Ministério Infantil.
O Senhor me chamou para servir Ele, servindo as crianças. Isso mesmo. E a tia Lilian Gonçalves? Eu amo crianças também, assim como a tia Bruna. E saber que a gente está ali plantando as primeiras sementinhas do Evangelho no coração deles, isso não tem preço. Aí você chegar no culto e aí eles chegarem em você e falar assim: tia Lilian, hoje é você que vai ficar nessa linha. Aí o coração da gente não aguenta, eu amo. E assim, tia Josi, tem que ser por amor. Porque o ministério que mais demora a dar frutos na igreja é o ministério infantil. E não tem nada mais gratificante você chegar em algum lugar, você ver um aluno seu ministrando a palavra do Senhor, trabalhando na mídia, no louvor. Isso é gratificante. Exatamente. É importante. Gente, vamos continuar com as nossas perguntinhas. Tá ficando gostoso. E eu vou fazer uma pergunta para todas as tias novamente. Vamos lá, gente. Como você, tias, descobriu que Deus te chamou para o ministério infantil? Quando foi? Quando foi que você sentiu esse desejo? Se você lembra de data, se lembra do ano, o que vocês quiserem dizer nesse momento. Então, com a tia Lilian Gonçalves. Bom, eu nem saí do ministério infantil. Eu já continuei ali. Então, por mais que eu tentava me envolver com outros departamentos da igreja, e sou envolvida com outros departamentos da igreja, mas o Ministério Infantil sempre me chamou, assim. E tá ali fazendo, trabalhando, envolvida, minha paixão. Então, eu acredito que isso não vem de qualquer forma. É o Senhor que colocou no meu coração. Tia Lilian Oliveira. Então, o meu chamado começou na adolescência. E eu descobri no processo, porque a partir do momento que eu disse sim para o Ministério Infantil, da igreja na época que eu frequentava, eu comecei a me identificar com aquele chamado e eu percebi que as crianças gostavam de mim. Inclusive, tem até uma cena que não sai da minha cabeça, faz muitos anos, eu virando a esquina assim para chegar na igreja, as crianças ficavam esperando no portão da igreja e elas desciam correndo para me encontrar. Então, como que eu descobri? No processo, na caminhada. E assim até hoje. Tia Bruna. O meu foi muito engraçado. Eu estava grávida do meu Gabriel, que hoje ele tem 15 anos, e uma amiga da igreja falou: tia Bruna, você pode só hoje cobrir a minha escala da salinha? Falei: posso, tia. E lá se foram 15 anos. E eu entendo que esse é o meu chamado, porque eu me sinto alegre, eu me sinto completa servindo as crianças. Isso aí, gente. Tia Ruth. Eu comecei trabalhando com crianças assim, eu tinha 12 para 13 anos. Minha família mudou para uma cidade muito pequena, aí a gente não era da Assembleia de Deus, a gente era de uma outra igreja, e como naquela cidadezinha só tinha assim, poucas igrejas, a gente foi para a Assembleia de Deus. E aí lá não tinha um ministério infantil, porque não tinha uma tia nem para EPD. Aí o pastor chegou em mim, me entregou uma revistinha na mão e falou: domingo você pode dar a escolinha para as crianças? E aí eu fui ficando, depois a gente estudou lá, e aí eu vim para Londrina e dei continuidade. Então isso já faz quase 40 anos, ou mais, quase isso. Está ficando bom, gente. Maravilhoso. Não saia daí. Então, agora nós vamos uma pergunta para a tia Lilian Oliveira, mas eu acho que o Paçoca gostaria de fazer uma pergunta, Paçoca? Tia Jorge, eu vou responder também, tá? Você vai responder. Vou responder. Eita. É porque é o seguinte, assim, Ai, até medo. Cada tia começou aí, teve um chamado diferente. Eu fui chamado pela tia Josi, sabe? A tia Josi, ela me trouxe, né, e não levou de volta. Eu estou até hoje no Ministério Infantil. Falando isso aí, eu vou fazer a pergunta para a tia Bruna. Tia Bruna. Tia Bruna, no seu Ministério Infantil, assim, durante a sua trajetória, qual foi o momento mais difícil no Ministério Infantil? O momento mais difícil e desafiador, Paçoca, foi para mim a pandemia. A pandemia, nós não tínhamos o contato com a criança, o estar ali, o abraçar, o beijar, mas o Senhor, como sempre, Paçoca,
Ele dá estratégias nas nossas mãos. Por isso, Paçoca, é muito importante a gente sempre estar conectados a Deus. E eu lembro que na pandemia nós começamos a fazer lives para as crianças entenderem que nós estávamos ali, mas nós também estávamos preocupados com elas, né? Então, na pandemia foi o momento mais desafiador para nós no Ministério Infantil. A resposta da tia, fiz uma resposta assim bem explicadinha. Eu acredito que eu nem preciso perguntar para as outras tias, que se eu for perguntar, elas vão dizer a mesma coisa, porque eu acredito que a pandemia foi difícil para todo mundo. Tia Jesus, continua. Exatamente, agora vamos continuar. Tia Lília Oliveira, como você explica o amor de Jesus para as crianças de um jeitinho bem fácil? Essa é fácil, até para explicar aqui para vocês. Eu falo para as crianças que Jesus é o amigo que está sempre com elas. Eu falo para elas que aonde elas forem, Jesus vai com elas. Na escola, quando elas estiverem dormindo, brincando. Eu falo para elas que Jesus é um amigo verdadeiro e que Jesus vai estar sempre com elas. Ah, muito importante. O principal, né? O principal é estar com elas. E agora, para tia Ruth. Vamos lá, tia Ruth. Qual história da Bíblia as crianças mais gostam de ouvir? Essa é fácil. Que a gente percebe que as crianças gostam muito de ouvir a história de Davi e Golias. Essa história você nunca pode deixar de contar, porque elas acabam contando pra gente. Porque a gente sabe tanto de qual é essa história que elas acabam contando pra gente. Eu também gosto muito de ouvir essa história. E sempre quando a gente conta, a gente pode contar a história de Davi, sempre a gente tem um conteúdo novo, um aprendizado novo com a história de Davi e Golias. Então é uma história que as crianças sempre gostam de ouvir. Aê, valeu! Vamos lá? Gente, para tia Bruna. Vamos lá, tia Bruna. Conta pra gente, tia Bruna, o que você faz para prender a atenção das crianças durante a aula? Oração. É o segredo, né, Paçoca? É verdade. De toda tia é a oração. Brincadeira, tias que estão assistindo a gente. Mas rola uma oração nos bastidores, né? Rola uma oração nos bastidores. Mas eu acho assim, tia Josi, para você prender a atenção da sua criança dentro da sala, você precisa ter um planejamento. Não é só chegar lá na frente e contar uma história. Não. Você precisa ter um planejamento criativo e uma boa contação de histórias. Eu gosto muito de histórias, né? E geralmente quando eu vou contar, para eu conseguir pegar, laçar aquela criança, sabe o que eu faço, tia Paçoca? Eu dou vida para os meus personagens. Eu estudo antes a minha mensagem. Eu fico imaginando, trazendo a história de Davi e Golias. Vamos lá. Eu preciso da sua ajuda, tá, Paçoca? Sim, tia. Quando eu vou ensinar para as crianças, como que você imagina, Paçoca, que era a voz de Golias? Ô, tia, eu acho que era uma voz assim assustadora. Sim, porque ele era um gigante, não era? Imita aí o Golias, para quem está nos assistindo ouvir. Eu vou destruir você. Ai, que medo. Ô, tia Lília, agora você, imagine só, pense. Davi era um menino quando o Senhor chamou ele. Imagina como que era a voz de Davi quando ele afronta aquele gigante, cheio da unção de Deus. Não precisa nem imitar. Não. Mas era bem calminha, assim, de uma criança, né? Sim, então, tias, essa é uma das estratégias que eu utilizo dentro da sala de aula, na contação de história. É dar vida para os personagens e muita oração. É isso, tia Josi. Muito bom! Esse bate-papo tá top demais, gente. Vamos lá, tia Ruth. Qual é o maior desafio ao trabalhar com crianças hoje? Isso tem muito desafio. Hoje, principalmente a internet, o celular. O celular hoje está sendo assim, que as crianças veem muita coisa no celular que não é para a idade dela. E aí ela acaba trazendo aquilo para dentro da igreja, para dentro do trabalho. E assim, as coisas do lar, porque às vezes as famílias hoje são muito desestruturadas. E a questão do financeiro também. Eu acho que a questão do financeiro também É o maior é um desafio muito grande. Gente, o
financeiro, eu acho que para todas as tias, né? Mas eu acho que essa resposta ainda vai ficar profunda aqui, porque é algo que todas as tias passam no Ministério Infantil. Vamos. Tia Jo, eu posso complementar Sim. algo a respeito do financeiro do Ministério Infantil? Eu falo assim que é o ministério que menos entra oferta, porque as crianças não ofertam, o que eles levam muitas das vezes é uma moedinha, né, tia Ruth? Mas eu falo que é o departamento mais próspero da igreja, é o departamento infantil. O Senhor levanta recursos de onde nós menos esperamos. Eu tive uma experiência com o Senhor, eu estava passando por uma dificuldade financeira, e era um domingo, paçoca. E eu nunca deixei de levar uma bala para as minhas crianças, tia Josi. E eu falei, Senhor, hoje eu não tenho dinheiro para comprar balas para as minhas crianças. Aí Deus levanta o improvável, tia Ruth, porque é esses que Deus gosta de usar. Aí vem o irmão Levi, chega em mim e fala assim, tia Bruna, eu estava no mercado e o Espírito Santo falou comigo. Aleluia. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que a partir de hoje, enquanto eu viver, o departamento infantil não vai ficar mais. Hoje, tia Josi, aquela tia Bruna que não tinha bala, doa balas. Amém. Amém? Mas é o Deus de provisão, o Jesus que se importa. Eu tenho na minha igreja também umas irmãzinhas bem de fé, que sempre traz bala, traz pirulito. Gente, olha a importância, né? Nada é em vão. Aí, esse tempo atrás, a irmã trouxe para mim, uma irmã que tem comércio, uma caixa recheada de doce, pirulito. Então, é assim, Deus vai está sempre provendo, né? sempre provendo. Pois é, vamos seguindo, gente, tá muito gostoso aqui, eu vou até de chorar, meu Deus. Pra tia Lília Gonçalves, né? Quando uma criança, tia Lília, ela está agitada, ela não quer participar da aula, o que você faz? Qual a sua estratégia para isso? Então, quando é pequenininho, tem situações que eu até pego no colo, eu vou seguindo a aula ali com a criança no colo mesmo, vou envolvendo. Agora, quando é maior, eu já pego como ajudante. Ontem mesmo aconteceu uma situação dessa. Tem um menininho lá na nossa igreja que ele é bem agitado, assim, tem dia que ele não quer participar de nada. Ontem eu falei que ele era técnico de som. Olha que estratégia. Coloquei ele como técnico de som e ele se sentiu assim muito útil ali. E ele ficou sério ali, respeitando o momento. E foi muito lindo, assim, dele se sentir participando ali e cooperando mesmo. Foi muito bonito. Se sentiu útil, né? Sim. Muito bom. Meninas, tá muito bom. Estou amando, né? É o nosso primeiro podcast, então tá tudo assim, a gente nervoso, mas tá dando certo, né, meninas? Muito bom. Então, vamos lá, uma pergunta bem específica para a tia Bruna, eu acho que ela não vai conseguir responder. Será, paçoca? Será? Tia acho que Bruna, é mas bem a tia difícil. Josi, ela tem sempre umas cartas na manga assim, e é complicada. Não, mas essa não vai, eu acho que ela não vai conseguir. Não. A gente ajuda, tia. Será, Só criança? aí, Ela vai paçoca. conseguir? Sopra no meu ouvido, paçoca. Ó, criança, preste atenção na pergunta que eu vou fazer pra tia Bruna. Preste atenção. Papai e mamãe aí, ó, ajuda. Vamos orando aí pra que dê tudo certo. Porque a tia Bruna precisa responder essa pergunta. Acho que o papai e a mamãe querem essa resposta também. Vamos lá. Tia Bruna, como podemos ensinar uma criança a orar? Boa pergunta. Você tem resposta, paçoca? Você ora, paçoca? A tia Josi, ela sempre fala assim, ó, Não muda de história, não. joelha aí, e ora. Não, isso aqui é para orar, para orar direito, você tá reserva. É livre, espontânea pressão? Isso, Entendi, tia Josi. é bem assim. Ô, tia Josi, essa pergunta, quer dizer, ela é muito interessante. Muitas das vezes nós falamos para as crianças, ó, vai orar. Mas nós explicamos para a criança o que significa a oração. Nós precisamos ensinar para as nossas crianças que quando nós lemos a Bíblia, o Papai do Céu fala conosco. Mas quando nós oramos, nós falamos com o Papai do Céu. E a partir do momento que nós convidamos Jesus para entrar no nosso coração, Ele deseja se relacionar conosco, não é, tia Josi?
Assim como a tia Lilian falou que Jesus ele é o nosso amigo, o Papai do Céu também é o nosso melhor amigo e ele deseja nos ouvir, crianças. Porque quanto mais nós oramos, mais pertinho de Deus nós ficamos. E nossas orações, elas podem ser de diversas maneiras. Pode ser uma oração de gratidão, pode ser um pedido, pode ser até um cântico, né, tia Ruth? Um cântico para o Senhor. Então, assim, não importa a maneira que você vai orar. A única coisa que você precisa saber, criança, é que Jesus sempre está disposto a te ouvir. Ele nunca está ocupado para você. Em Mateus 6,6 vai dizer assim, que é para nós entrarmos no quarto, Paçoca, fechar a porta e orar no secreto com o nosso Deus que está lá no céu, tia Josi. Mas eu quero ensinar uma técnica para as crianças. Posso Isso ensinar aqui? é muito bom. Vamos lá, Paçoca. E Paçoca? Nós dois, vamos lá. Vamos lá. As tias também aí. Vamos lá, ó. 5 dedos nessa mão, mais 5 aqui estão. Vou fechar os meus olhinhos e fazer uma oração. E também tem uma outra técnica, tia Josi. Vamos lá, Paçoca, nós dois, ó. Posição de oração. Vou fechar os meus olhinhos e fazer uma oração. É isso aí, tia Josi. É brincando. É brincando. Tem também, tia Josi, uma música super antiga que eu tenho certeza que quem tá em casa também conhece, tia Bruna. Será? Leia a Bíblia e faz a oração, faz a oração, faz a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crer. E eu sempre digo para os meus aluninhos que que oração é falar com Deus. Então, da mesma forma que ele conversa com o papai, com a mamãe, com o amiguinho, ele vai conversar com Deus. Não precisa ter medo, porque tem criança que tem medo de Deus, né? Porque Deus é nosso amigo, a gente conversa com o amigo assim, igual a gente tá aqui, né? É muito bom. Ai, tá ficando muito bom, mas nós estamos indo para o encerramento, né? Oh, meu Deus, mas eu queria continuar muito mais, mas o nosso tempo é limitado, né? Mas nós vamos fazer aqui uma pergunta, eu acredito que para todas, porque acho que cada uma de vocês vai ter uma resposta bem contundente, assim, bem estratégica para essa pergunta, tá certo? Vamos lá, crianças, prestem atenção aí. Você já viu... Não, para finalizar, que conselho você daria para quem deseja trabalhar no Ministério Infantil? Para quem? Eu posso perguntar agora? Deixa eu ver. Olha o dedinho da tia Bruna. Tia Lilian, vai passando. Vai passando. Tia Lilian, qual conselho você daria? Porque assim, gente, as tias que estão nos ouvindo vai se identificar com essa pergunta. Por quê? Eu já ouvi tias dizerem assim, eu caí de paraquedas no ministério. E a gente não cai de paraquedas. É Deus que nos coloca e Ele, quando coloca, Ele nos capacita. Então, assim, geralmente a pessoa, qualquer ministério, não só infantil, qualquer ministério na igreja, a pessoa quando ele está ali é porque ele tem um chamado. E Deus ele tem um chamado para cada um, para uma coisa, igual aquela história que a gente conta das ferramentas para as crianças, né? E cada ferramenta tem uma função. Então, a tia, quando ela chega no Ministério Infantil, ela não caiu de paraquedas, ela entrou lá porque colocaram, não. Às vezes, quando o pastor ou a pessoa que está na frente do trabalho da igreja chama alguém para o ministério, é porque Deus já deu um chamado. Então, qualquer trabalho que você faz, qualquer ministério da igreja, porque você tem um chamado. E é só ter coragem que Ele capacita. E Ele capacita, porque ministrar, eu acho que ministrar não é fácil, nem para criança, nem para adulto, principalmente na era que a gente está hoje, com muita tecnologia, celular, muita coisa, muito assim, como a gente sempre fala, que hoje os pais deixam muitas crianças para a escola educar, deixa a criança partir da escola ensinar a palavra de Deus, que essas coisas têm que vir de casa, que aqui é só um complemento, mas é bem difícil, mas Deus capacita
Então ninguém caiu de paraquedas, ninguém foi ali porque o pastor simplesmente chamou. Quando o pastor chama alguém, coloca alguém em qualquer ministério, porque Deus já orientou ele antes, né? Qualquer pessoa que Deus colocou em qualquer ministério da igreja, porque ele já orou e Deus já mostrou. E se Deus mostrou para o pastor, é porque aquela pessoa tem um chamado. Então, se o pastor chegar em qualquer tia ou qualquer irmã, você vamos trabalhar no ministério infantil, porque você tem um chamado. Porque senão o pastor não ia te chamar. O pastor não ia falar com você. E complementando o que a tia Ruth falou, assim, muito bem, eu diria duas coisas, tia Josi. Você recebeu um convite para trabalhar com criança no ministério infantil? Primeira coisa, diga sim. E a partir do momento que você disser sim, faça com amor para Jesus. Não faça para o homem, nem para líder, nem para ninguém. Faça para Jesus. Porque esse chamado, esse processo vai te amadurecer, vai te preparar para coisas maiores. E outra coisa, gente, nunca subestime uma criança. Você nunca deve falar, é só criança, eu vou trabalhar com criança, vou ficar lá naquela salinha, ninguém vai me ver. Gente, vocês imaginam se no passado as pessoas tivessem olhado para nós aqui e falado, são só crianças? Hoje nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui hoje porque um dia alguém abriu mão do tempo para poder nos ensinar a palavra de Deus. Então eu diria, faça de todo o coração para Jesus. Exatamente. É o versículo que tem na Bíblia que fala assim, tudo que Deus colocar as suas mãos para fazer, faça com todas as suas forças. Né? De repente você fala, eu estou fraco, eu estou cansado, não consigo. Mas, se você for buscar a direção de Deus, for pedir para Deus te auxiliar, te ajudar, Ele te capacita, você vai ter coragem, vai ter ânimo, as coisas vão fluir na sua vida porque você está fazendo para Deus. Meninas, e eu quero assim que todas vocês me contem para encerrarmos a parte das perguntas, porque daí eu quero deixar a palavra final com a tia Lília. E, então eu quero que vocês conte pra gente um pequeno testemunho de alguma criança que vai edificar a essa criança, a essa família que está nos assistindo agora. Pode ser, tia Bruna? Pode ser. A minha história é a mais comprida de todas. Eu vou tentar resumir um pouquinho dessa história. E só pegando o gancho da pergunta anterior, tia, talvez você esteja aí na sua casa desanimada, pensando em parar, porque o cansaço bate, né, tia Ruth? Muitas das vezes nós nos sentimos sozinhas, porque nós somos humanos, nós também pensamos em parar. Mas o Senhor hoje me trouxe aqui para te dizer que nenhum trabalho no Senhor é em vão. Que enquanto você está lá dentro daquela sala, evangelizando aquela criança, o Senhor está pessoalmente cuidando da sua vida, resolvendo a sua vida. E esse é o Deus que eu sirvo. Amém? Amém. Tia Josi, uma história que marcou meu ministério, marcou a minha vida, foi a história de um menino que eu prefiro não falar o nome, tá, tia Josi? Com certeza. Que chegou lá na igreja, uma criança sempre com um semblante triste, paçoca. Nunca tinha um semblante alegre. E ele chegou para congregar ali conosco, veio com os avós, eles eram de outra cidade, né? E eles caíram ali no Jardim Tupi. E daí nós fomos começar a entender a história dessa família. E esse menininho, esse garotinho, ele tinha uma tristeza muito grande porque o sonho da mãe dele sempre foi ter uma menina. Então ele tinha outros 2 irmãos. Quando chegou na vez dele, a mãe não quis fazer nenhum ultrassom, porque ela estava convicta que viria uma menina. Chegou o dia desse menino nascer, tia Ruth. Quando o médico faz o parto, é um menino, não é uma menina. Então ali na maternidade, né, ela não quis a criança, ela rejeitou a criança, daí entrou psicólogos e tal, daí conseguiram convencer ela e levaram ele e ela para casa com acompanhamento. E um certo dia o pai dessa criança sai para trabalhar. Ele trabalhando, os vizinhos chegam. Corre, porque a sua esposa saiu com o menino. E essa mãe sai para jogar esse menino no rio. Só que dali, por intermédio divino, ela não consegue efetuar isso. E esse menino, ele chega ali no Jardim Tupi com os avós, porque daí os avós começaram a criar ele.
Então ele tinha uma tristeza muito grande. E a mãe entrou no outro relacionamento e engravidou de uma menina. Eu me recordo como se fosse ontem, ele muito triste porque ele entrou no Facebook da mãe e a mãe dando uma festa para a filha, coisa que ele nunca teve. E ainda eu até me recordo do tempo. Mas onde que eu quero chegar? Quando ele chegou ali no Tupi, ele conheceu a tia Bruna. Não é mérito meu, porque Jesus tinha um propósito na vida dele. E o Niltinho conheceu um Jesus que se importa com as crianças, que preenche qualquer vazio, qualquer rejeição que tem no coração das nossas crianças. E o Niltinho se tornou um servo, um cantor para a honra e para a glória do Senhor. Ele se batizou, ele foi batizado com o Espírito Santo e ele trabalha vendendo coxinha para ajudar dentro da casa dele. Mas tudo isso teve uma tia que se levantou, que falou de um Jesus que pode uma mãe se esquecer de um filho, mas Jesus não se esquece de nós. Essa foi uma das histórias que me marcaram. Que importante, gente. Olha a importância do Ministério Infantil. Então, quando você for convidada a participar do Ministério Infantil, seja lá para auxiliar a tia, a líder responsável, ou até mesmo só para cuidar das crianças, levando no banheiro, tomando água, não se sinta oprimida. Vá fazer o que o Senhor Jesus colocou nas suas mãos, porque Ele vai te capacitar. Tia Ruth. Eu tenho bastante histórias, mas eu tenho uma história assim, que me marcou bastante. Eu fazia parte do Ministério Infantil no Semílios há 30 e poucos anos atrás. E eu estava um dia na IBD, e eu sempre gostei de ser na IBD, quando a gente está na IBD, no final da IBD, fazer um círculo com as crianças para a gente orar, né? Pedir a Deus proteção, para Deus estar ali cuidando das crianças durante aquela semana, né? E aí eu tinha uma criança, era uma menininha assim, de 3 para 4 anos, que ela ia com a avó. Então ela ia mais na IBD. Então todo domingo de manhã ela estava ali, mesmo que não fosse outra tia que estava na escala, mas ela estava ali todo domingo de manhã. Ela amava a escola dominical, que hoje deve estar uma mulher, faz uns 30 e poucos anos. E aquela criança, aquela menininha, aí um dia na oração ela falou assim, tia, aí eu peço para as crianças fazerem um pedido especial, né? Aí ela fala, tia, eu quero que o Papai do Céu salve meus pais, porque eu quero que meus pais estejam aqui na igreja também. Então foi uma coisa que me marcou bastante, assim, porque ela era uma criança pequena, praticamente saindo de um bebê com uma criança, né? E com essa convicção de que ela queria que aquela presença de Deus, aquela coisa gostosa que ela sentia na igreja, que os pais dela também estivessem ali. Então foi uma coisa que me marcou bastante. Por ser uma criança tão pequenininha, e que aquele desejo de servir a Deus, aquele desejo de que a família também estivesse ali. E Deus ouve o desejo dessa criança. Porque eu tenho um testemunho, só que eu não vou contar. Né? Uma criança, esse mesmo, parecido com esse caso, só que ela viu a salvação do pai. Então, pessoal, pegando o gancho aqui da tia Ruth sobre a história da criança, né, que querendo levar a família para a igreja, eu estava dizendo aqui para elas, né, que uma menininha, ela prometeu a Deus que ela não cortaria o cabelo até que a família dela, o pai dela em especial, fosse crente. E hoje ele está convertido, ele é obreiro na casa de Deus, lá na Assembleia de Deus em Cianorte, Paraná. Né? Então um grande beijo a Ludmila. Hoje ela está casada, tem a sua família, mas o pai dela, que ela queria tanto, um japonês, né? E ele, através de uma mensagem do Takayama, gente, eles, tete a tete, né, que fala japonês com japonês, ele entendeu a mensagem de Deus. E ela, né, sendo uma criança também, como diz a tia Ruth aqui, a história da menininha. Então, testemunho que a tia Lília precisa contar para nós. Tia Lília, fica à vontade. Então, eu tinha um aluno que ele não gostava de ir de jeito nenhum para a salinha. Ele tinha, parecia que era um medo, um bloqueio, assim. Chamava as crianças para ir para a salinha, ele já se escondia atrás da mãe. E aí eu ia lá, conversava com ele, pegava ele no colo, vamos. Às vezes a gente passava a aula toda lá junto, e ele já era grandinho já.
já era bem grandinho. E ali insistindo, vamos, vamos. E aí ele foi se acostumando. Hoje ele já tem 17 anos. Hoje ele toca na nossa orquestra, é um flautista. E é lindo, porque talvez se a gente tivesse deixado, né, aquela criança muito tímida, retraída ali, talvez hoje ele não estaria, né, trabalhando na obra do Senhor do jeito que ele trabalha. Ele trabalha na mídia, ele toca, é uma bênção, graças a Deus. É mil e uma utilidades. Sim. Ai, Deus é lindo. Pois é, pessoal, nós estamos encerrando o nosso podcast, mas nós queremos deixar para vocês uma mensagem da parte de Deus, lógico que assim, é tudo rapidinho, né, para que você fique conosco até o final. Tá muito bom, tá certo? Então nós vamos ouvir uma mensagem finalizando esse podcast de hoje com a tia Lília Oliveira. Bem, a mensagem que eu deixo para todos vocês que estão assistindo esse podcast, essa mensagem principalmente para os adultos, né? Pais, mães, avós, tias, enfim, que vocês deixem as crianças virem até Jesus, como está escrito aqui no Evangelho de Lucas, né, capítulo 18. Levavam criancinhas até Jesus e os discípulos tentaram impedir que essas crianças chegassem, mas o que Jesus fez? Jesus trouxe as crianças para perto dele. Ele falou, deixem as crianças virem até mim. Então, como que a gente deixa as crianças chegar até Jesus? Através de uma programação da rádio, através de uma história bíblica, através de um culto doméstico, de uma leitura da Bíblia com os seus filhos, através de levar essa criança para a igreja. Eu sou uma pessoa que foi uma vizinha que me convidou para ir para a igreja. Então, é assim que nós deixamos as crianças chegarem até Jesus. E as crianças, elas precisam dessa ajuda, porque elas não têm autonomia, elas não podem sair por aí sozinhas, elas precisam que um adulto as leve até Jesus. Então, a mensagem que eu deixo é que vocês não impeçam as crianças de chegarem até Jesus. Amém, glória a Deus. Gente, em meio a tantas respostas, tantas perguntas importantes, tem tias neste momento que estão nos ouvindo que querem resolver algo na sua salinha, no Ministério Infantil que você toma conta, na IBD. Ganhar dinheiro, né? Arrecadar dinheiro, falando melhor, arrecadar dinheiro para o seu ministério, para que algo aconteça ali. Porque tem muitas tias que elas não têm o apoio do pastor. Tem pastores que não apoiam o ministério infantil. Apoiam sim, vão lá, fazem, mas quando envolve dinheiro, a igreja não ajuda, não colabora, né? E o que nós podemos fazer neste momento? A gente pode usar as técnicas que nós tias temos, que é aquele, já ouviram aquele, o envelope do pezinho, né? A uva que você vai colando moedas de real, né? Então vocês viram aí, tem bastante estratégias. Então se você, tia, que está nos ouvindo agora, você quer saber dessa estratégia, você então, todo sábado, às 11h30 da manhã, com reprise no domingo, nós temos o nosso programa Yes Kids, pela rádio Yes Curitiba. Então você utiliza o nosso link aqui pelo canal do YouTube, né? Vou deixar aí na descrição. E você corra lá, ouça o nosso programa. Essas das tias aqui é uma pequenina parte da equipe, tá? Aqui é só as tias de Londrina, mas nós temos tias em Curitiba, tias em Rio Grande do Sul, tias em Colombo, Paraná. Nós temos tias em Limeira que fazem parte dessa programação. Então, assim, é muito importante nós darmos essas dicas, né, tia? Então, cada uma das tias, elas têm dicas. Então, você entra no programa, nós vamos lá divulgar para você o nosso telefone a partir dos próximos programas ou o nosso e-mail, e você vai entrar lá no e-mail e você vai perguntar e vai identificar qual tia você quer que dê a estratégia que você precisa.
tá bom? Então você corra lá, corra lá no canal do YouTube. Sempre que você precisar, vai estar lá na descrição. O nosso vai estar aqui na descrição, né? O nosso e-mail, o telefone e também os nossos programas, que é nos sábados com reprise no domingo e nas terças-feiras com reprise na quinta-feira. Não perca, estamos lá, né, tias? Amém, Jesus. Ó, esse é o primeiro podcast com as tias, mas o primeiro de muitos. Então, Paçoca, você gostou, Paçoca? Eu gostei bastante do Tia Josi, né? Eu não entendi nada, mas eu gostei. Meu Deus! Tia Josi, eu quero dizer assim, que tá muito bom, tô gostando. Tá muito bom, você tá gostando, não entendeu nada. Mas não precisa entender. Depois a gente entende, Chico. Depois nós damos um jeito de você. Não, as crianças entenderem, são mais inteligentes. Que bom, Chico, eles entendem. Eu não sei, eu vou ter que conversar com você depois do cantinho ali, tá, pessoal? Depois a gente conversa. Depois a gente conversa, né? Isso. Pois é, gente, então estamos aí pra dar o e o que vier. Pra dar o que vier, né? É. Eu acho que é esse o ditado, né? Pra que der o vier. Isso, tia Lília, né? Então, gente, estamos aí para cooperar com os nossos pastores e os pastores não se sintam constrangidos em nos ajudar. Precisam. Ministério Infantil precisa da igreja, colaboração principalmente das famílias. Estava conversando com a tia Ruth e principalmente da família. Se a família não ajudar o Ministério Infantil, não tem Ministério Infantil na igreja. Tá certo, pessoal? Então nós vamos ficando por aqui, né? E vocês corram lá. E tem mais histórias no nosso programa pela Rádio Yes Curitiba. Nosso canal, divulgue, participe, ative o sininho para que mais conteúdos cheguem até você. Tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima. Não. Vamos fazer uma oração. Você que aprendeu a fazer oração com a tia Bruna, você agora vai fechar o olhinho. Como que é, tia Bruna? 5 dedos nessa mão, mais 5 aqui estão. Vou fechar os meus olhinhos e fazer uma oração. E tia Bruna vai fazer. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo o quanto nós fizemos aqui durante esse podcast, papai. Eu creio, Senhor, que através desses testemunhos, vidas foram tocadas, famílias foram tocadas, papai. E sempre, Senhor, tudo que nós fizermos seja para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Depois do amém, você sabe o que vem, Paçoca? O tchau. Não, o ataque vem. Vamos comer alguma coisa, né, Paçoca? Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau! E yes! Fé que conecta. Conteúdo que transforma. Vem!